Boa noite, Igreja Batista Maranata, irmãos que estão vendo aqui o vídeo, acompanhando essa live. Hoje, dia 14/7, tudo bem? Marcelo, meu nome, para quem não me conhece ainda. Então vamos começar com a leitura do Salmo 103, uma porção do Salmo 103 eu queria compartilhar com vocês hoje. Enquanto o pessoal está chegando aí, sejam bem-vindos. Vocês que vão acompanhar depois o vídeo gravado, Deus abençoe também. Eu vou fazer a leitura do Salmo 103, a partir do verso 10, 103, 10. Então eu vou fazer a leitura, vou orar com vocês e a gente vai bater um papo sobre esse texto, ok? Eu vou ler. 103, começando do verso 10, diz: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Oremos. Deus, obrigado por esse tempo, por esse momento gostoso em que temos aqui de comunhão, de leitura da Tua Palavra, que o Senhor nos ilumine, me ilumine uma vez mais para que nós possamos entender esse texto e aplicar essas verdades em nossa vida, que o Teu Espírito Santo nos desafie a isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos começar então a bater um papo sobre o Salmo 103, essa porção do verso 10 ao 14. Só para contextualizar, esse salmo é um salmo creditado a Davi, ao rei Davi, né? E esse salmo é um salmo de louvor. É um salmo de louvor e gratidão. Nós vamos ver, se vocês leem aqui os 22 versos desse salmo, vocês vão ver que esse salmo está repleto de louvor e gratidão a Deus, reconhecendo a Deus pelo que Ele é e reconhecendo a Deus pelo que Ele faz. Muitos dizem que esse salmo a motivação desse salmo possivelmente tenha sido devido a alguma bênção relativa a uma cura de uma enfermidade, mas isso não se tem certeza, é uma sugestão que alguns estudiosos dão, né, por causa do verso 3, né, a parte B. Ele diz assim, o verso todo diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Então, pode ser aí que o salmista, recebendo a bênção de uma cura física, ele tenha, no momento de alegria, feito esse salmo. Mas isso é uma suposição de estudiosos, né, que leem o texto e tentam associar. O fato é que Davi aqui ele estava contente e reconhecendo com palavra de louvor e júbilo aquilo que Deus era e que Deus estava fazendo em sua vida. E isso é o importante para nós. É o que esse texto nos leva a ver, né? E esse salmo, ele é um convite ao louvor, né? Nós vemos os versos 1 e 2 que Davi ele convida a própria alma, o seu próprio ser, a bendizer a Deus, a louvar a Deus. Então, o 1 e o 2 diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Então ele chama a alma dele, como que dizendo para ele mesmo, louvar ao Senhor. Vocês vão ver que o final desse salmo, no verso 22, ele também volta a dizer, lá a última frase do verso 22, bendize a minha alma ao Senhor. Então é um chamado da sua alma, do seu ser, para louvar ao Senhor.
Nos versos 3 ao 18, ele descreve várias características de Deus e convida pessoas, né? Ou seja, aqueles que estariam ali entoando esse cântico de louvor, a também reconhecerem esse Deus. E no verso 20 e 22, lá no finalzinho, ele convida os anjos a louvarem ao Senhor, né? Se vocês forem lá no 20, está dizendo: bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, exércitos celestiais, né? Vós, ministros seus, ou seja, mensageiros, anjos, mensageiros, ministradores, que fazeis a sua vontade. Então é bonito que Davi aqui ele faz uma convocação à adoração nesse salmo. Esse é o ambiente do salmo, né? É aquilo que ele propõe na sua obra total. Mas eu destaquei aqui dos versos 10 ao 14, pensando no seguinte: como Deus nos trata diante de nossos erros passados e presentes. Como Deus nos trata. Como Deus nos vê e nos trata. Eu por vários anos da minha vida cristã, e confesso que às vezes ainda sou tentado a me lamentar por erros do passado que eu cometi, que me deixam tristes. Às vezes eu vejo a gravidade dos erros cometidos no passado, na minha adolescência, primeira parte da minha mocidade. Erros, né, que nós cometemos durante a vida, pecados, ações iníquas que não levam a nada, que só levam à tristeza e ao erro. E a gente lembra dessas ações e depois a gente chega na presença de Deus pensando em tudo isso, e às vezes a minha alma quer se questionar: como Deus pode se relacionar com um cara como eu, pecador, com ações históricas e ações iníquas? E aí então a tendência muitas vezes nossa é começar a questionar se é possível, diante de um Deus que é Deus e que é santo e que não peca e que é perfeito e que é elevado e que está acima da nossa própria compreensão, de tão glorioso. E então a gente começa a pensar: como um Deus desse pode gostar de um ser humano como eu? Eu não sou digno. Não vai dar. Diante desse histórico que me entristece quando eu me lembro dessas coisas que eu fiz, e eu me vejo no espelho e eu digo: não, Deus não há condições de ter um relacionamento com Deus, dado esse histórico e dado a minha natureza, que ainda reside essa natureza de pecado, de desejo às vezes de fazer coisas erradas, e que às vezes faz. Como Deus me trata diante dessa situação, da situação do meu ser. Alguém pecador, que errou feio no passado e que tropeça nos seus próprios erros na vida diária. Como ele trata comigo? Será que ele me trata com desprezo? Falei, quando eu vou orar, ele olha para mim e fala: lá vem o Marcelo. Esse não vale nada. Vocês já se sentiram assim? Eu confesso que já. E não é legal. E como a gente pode equalizar e arrumar essa situação dentro da nossa mente? Como conviver com isso? E eu levei esse peso por alguns anos, duvidando da própria graça de Deus, duvidando do próprio favor dele.
eu media ele talvez com a minha própria régua. Será que eu aguentaria um cara como eu? Será que eu perdoaria? Como seria o meu trato? Com desprezo, com desdém, como seria? Então eu leio essa porção e eu fico muito animado. E eu não quero desperdiçar o tempo aqui, nós temos um tempo curto. Então eu quero ir direto ao texto, pensando nisso que eu acabei de tratar, sobre essa crise que às vezes pode acometer a nossa alma. O salmista diz sobre Deus: não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então a primeira coisa interessante é que o trato de Deus para comigo e para com você, meu irmão, não é na proporção da nossa pecaminosidade. Ele não nos trata com essa régua. Ele não retribui o relacionamento que nós temos com ele e a retribuição que nos vem desse relacionamento não está na proporcionalidade das transgressões que nós cometemos ou venhamos a cometer em algum momento. Ele não trata o nosso ser por esses critérios. O verso 11 diz: porquanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando nós tememos esse Deus, e nós nos chegamos a ele, e devido a esse próprio temor, nós enxergamos quem nós somos, vemos quem Deus é, e esse temor aumenta. Tipo, não vai dar. É muita santidade para muito pecado desse lado. Não vai dar. E aí então nós lemos aqui que a distância, se nós pudéssemos medir a distância entre o céu e a terra, ele fala de maneira figurada, né? Que esse é o tamanho das misericórdias de Deus para com os que o temem. Esse temor que nós sentimos é legítimo, mas a nossa expectativa não deve ser segundo quem nós somos, mas segundo quem Ele é. A minha expectativa é segundo quem Ele é. E a misericórdia dele, quando eu chego aqui fora, quando eu saio aqui na garagem aqui da minha casa e olho o céu, e olho a distância que existe desse céu para a terra onde eu estou. Quando eu viajei de avião, indo aí para as conferências que nós fazemos aí na Maranata, né? Eu olhava pela janela do avião e via as casas pequenininhas, né? E imaginava 5, 6 pessoas lá dentro, mais pequenas que esta casa. E eu olhava para cima pela janela do avião e via quanta distância ainda existia. E aí pensando nisso, o tamanho, o estendimento, né, a extensão das misericórdias de Deus para conosco são muito maiores do que as nossas expectativas. É segundo Ele e não segundo nós. E no 12 ele faz outra comparação e ele diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus, ele separa a nós que o tememos das nossas próprias transgressões. Ele separa isso de uma maneira tão distante como o Oriente está do Ocidente. Você olha para o Oriente, olha para o Ocidente, você vê essa distância infinita, e é desta maneira que ele nos trata e nos olha. E isso, ao mesmo tempo que é apavorante, é reconfortante. É grandioso demais para nós entendermos, mas é extremamente gostoso saber que o nosso Deus nos vê dessa forma. E no verso 13 ele faz uma terceira comparação. E ele diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus se compadece de nós.
É o relacionamento de pai com filho. Quando nós vemos o nosso filho cometer algo errado, e nós vemos que ele sofre por isso, pelo seu próprio erro, e nós nos compadecemos, e consolamos, e recolhemos esse filho, e restauramos esse filho desse erro. Da mesma forma, comparativamente, mas numa escala extremamente maior e perfeita, é o que Deus faz com a gente. Ele se compadece dos seus filhos pecadores. E o verso 14, eu acho que é o que melhor explica o cuidado de Deus para conosco. Porque ele diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, Deus sabe quem nós somos. Deus sabe a nossa limitação. Deus não tem expectativas que possam ser frustradas com relação a nós. Deus não se frustra. Ele sabe exatamente quem nós somos. E Ele nos separa de nossas transgressões. E age com uma misericórdia maior do que o que da distância entre terra e céus. E como Pai amoroso, Ele se compadece de nós. E Ele nos aceita tal qual nós somos. E nos separa de nossas transgressões. Não só no sentido posicional de deixar as nossas transgressões longe de nós, num processo de afastarmos da prática da transgressão, uma vitória nisso, mas mais que isso, ele consegue nos olhar sem a afetação das nossas transgressões. Deus, ele é assim. Ele faz isso por nós. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a maldade. Quando nós confessamos que realmente somos pecadores, praticantes muitas vezes de iniquidades, e quando nós chegamos diante desse Deus com essa misericórdia, com esse compadecimento, com essa separação do que nós fizemos e quem nós somos, quando nós chegamos até Ele e confessamos quem somos, e mais que isso, aqui no caso de 1 João, confessamos o que fizemos pontualmente, no caso do cristão, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa e Ele nos purifica. É o confessar, é o admitir que somos o que somos. E Ele, por ser quem Ele é, e por saber que nós o tememos, Ele nos perdoa. E essa deve ser a grande cura de uma alma ferida pelos seus próprios erros. É confessar os pecados diante do Senhor, sabendo que Ele, pela sua compaixão, seu compadecimento, por ser quem Ele é, Ele nos fará justiça e nos limpará de toda maldade. Porque Ele mesmo, quando veio à Terra, encarnado em Jesus Cristo, e Ele morreu pelos nossos pecados, Ele pagou essa dívida que o nosso ser pecaminoso produz, que é a morte. Nós realmente merecemos a morte. Por isso tememos chegar na presença de um Deus tão santo. Mas Ele agora paga a nossa dívida, porque Ele morreu em nosso lugar. Ele se relaciona com a gente. Ele nos trata, não pela régua de pessoas como nós, que somos pó.
mas Ele nos trata segundo quem Ele é. E nós temos então graça, compadecimento, misericórdia. Ele sabe que nós somos pó. E Ele nos aceita assim, como pó. E nos ama. E nos recebe. De maneira que nós não temos que lamentar e deixar-nos levar por um sofrimento que mói a nossa alma pelo que nós fizemos. Mas todas as vezes que essa memória nos trouxer esses fatos e nos encherem de tristeza e vergonha, nós devemos saber que o preço por esse erro já foi pago. E Ele nos recebe assim como nós somos, imperfeitos como pó, amados como filhos, porque o tememos e confessamos quem nós somos diante dele. E Ele então nos separa das nossas transgressões numa distância como o Oriente está do Ocidente. Esse Salmo, verso 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, louvemos a Deus e não nos esqueçamos de nenhum dos seus benefícios. Daquele que não nos trata segundo os nossos pecados e transgressões. Daquele que é misericordioso, daquele que nos afasta de nossas transgressões, daquele que se compadece de nós, como um pai amoroso ama seu filho. Ele sabe que nós somos pó. Ele não está sendo frustrado por nós sermos quem nós somos. Ele não está envergonhado, mas Ele nos resgatou e nos perdoou. E nós podemos então ter essa tranquilidade de sabermos que, apesar de sermos pecadores, somos recebidos por um Pai Santo, com amor. Isso deve nos fazer entender o tamanho de quem Deus é, e o tamanho de quem nós somos, e o privilégio que nós vivemos. E isso com certeza nos facilitará a olhar o nosso semelhante de forma diferente, com mais misericórdia, compadecimento, com a prontidão em perdoar, porque nós sabemos que nós somos pó e que esse que está ao nosso lado, que errou às vezes conosco, também é pó. Então, que nós não nos esqueçamos desses benefícios e não nos deixemos nos abater pelo nosso passado, porque os nossos erros passados foram cravados numa cruz. Jesus Cristo pagou e agora Ele nos recebe. Que essa palavra possa encher vocês de alegria, assim como enche o meu coração, quando me vem a tristeza pelos erros, me vem a alegria da graça de Deus sobre mim e da maneira como Ele me trata, apesar de eu ser pó, e que existe essa maravilhosa assimetria entre quem eu sou e como Ele me trata. Ele me trata infinitamente melhor do que eu sou e eu mereço. E isso é fantástico. Que eu não me esqueça, ó minha alma, que ela não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E que vocês também, meus irmãos, convido vocês, assim como Davi convidou aqueles que estavam cantando com ele, a não se esquecerem de nenhum dos benefícios que Deus nos tem dado. E que nós possamos bendizer esse Deus por todas essas verdades. Ok? Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma oração e aí nós terminaremos esse tempo juntos, dizendo que é um privilégio estar aqui com vocês. Oremos. Pai Santo, que nós saibamos receber a Tua graça de maneira completa, entendendo que o Senhor nos ama de uma maneira imensurável, se compadece de nós, tem misericórdia de nós,
nos abençoa, nos trata como filhos amados, que o temor a Ti nunca se afaste do nosso coração, que nós jamais nos esqueçamos quem o Senhor é, porque o Senhor sabe que nós somos pó e ainda assim tem cuidado de nós. Nós te louvamos pelo Teu favor e Tua graça e que a gente aprenda com essa verdade a levar da Tua graça aqueles que tanto necessitam. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um privilégio estar com todos vocês, saudade tremenda. Espero que essa época de pandemia passe logo, que a gente possa planejar idas e vindas para nos vermos, né? E que seja um tempo de bênção também. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado pelo privilégio, aos pastores, a todos que estão ligados aí na live. Um beijo grande para vocês. Até a próxima. Obrigado.